Vamos então caminhar aqui nos nossos estudos, no capítulo 15 e 16. Hoje eu convido você a abrir aí Apocalipse, capítulo 16. Vamos reler aqui os flagelos. Nós que já vimos aí, que dentro desse contexto, a quinta sessão, né, nesse chamado paralelismo progressivo, chegamos então nessa sessão que trata das 7 taças, ou dos 7 flagelos, ok? Nós já mencionamos também que há uma progressão, né? E, portanto, essa sessão aqui já trata das coisas perto do fim, né? É assim que nos é apresentado, que estamos falando das coisas dos últimos flagelos. É assim que começa o capítulo 15, né? Vi no céu um outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos. Então, falando das coisas mais perto do fim, nessa progressão. Quando tratamos dos selos, 1/4 da terra era atingida, depois 1/3 nas trombetas e agora a totalidade nas taças. Ok? Vamos ler então o capítulo 16 para relembrar aí um pouquinho e depois a gente segue aqui na nossa apresentação dos slides aí. Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens, veja que não são todos os homens, mas os homens portadores da marca da besta e os adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então, ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes essas coisas. Porquanto derramaram sangue dos santos e dos profetas, também sangue lhes tens dado a beber, e são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Derramou no sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes às rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Amargedon. Então, derramou o sétimo anjo a sua taça pelo mar,
E saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: Feito está. Sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto que nunca houve igual, desde o que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Muito bem. Caminhando aqui, portanto, aí nos slides, que nós já vimos na semana passada, o capítulo 15, que faz a introdução, mostra que esse cálice de ouro cheios da cólera de Deus, que está descrito no verso 7 do capítulo 15, é a própria ira de Deus sendo derramada sobre os homens que têm a marca da besta, portadores da marca da besta, ou seja, os descrentes, em resposta, inclusive, às solicitações dos santos, dos crentes, que diante do altar, lá atrás, clamaram ao Senhor: até quando, Senhor? O Senhor não vai vingar a nossa morte? E aí Deus envia as trombetas como resposta às orações. Os homens, diante das trombetas, não se arrependem, então vem aqui uma postura aqui da apresentação da ira final de Deus. Então nós vimos isso aí tudo a semana passada. Se você quiser dar uma recapitulada, é só dar uma olhada lá no vídeo da semana passada, aula 8, parte 1, tá bom? Nós vimos também que o capítulo 15 fala desse cântico de Moisés e do Cordeiro, fazendo uma conexão lá com o Egito, com a saída do povo de Deus, a libertação do povo de Deus lá do Egito, com a libertação final aqui. E mesmo assim, com todos aqueles sinais, da mesma forma que os egípcios não adoravam o Senhor, ou não aceitavam a proposta de Deus, o homem ímpio aqui continua blasfemando contra o Senhor. As 7 taças de ouro, como nós vemos aqui no verso 7 do capítulo 15, vamos relembrar aí, então um dos 4 seres viventes, os querubins lá, deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Então não há como negar semelhanças entre os flagelos contidos nas taças e as pragas derramadas sobre o Egito. É importante lembrar que nós estamos seguindo aqui uma ideia de paralelismo, porém não literal. Então essas pragas, ou mesmo, ou melhor, as taças, os flagelos, não necessariamente apontam para situações literais como foram as pragas. Aqui nós estamos dentro de um oráculo da revelação, do Apocalipse, onde o simbolismo faz presente, mas que aponta justamente para o derramar da ira e não necessariamente de modo literal, ok? Ambos, tanto as taças, os flagelos, quanto as pragas, são sempre derramadas sobre os ímpios, enquanto que o povo de Deus é preservado. E aqui nós temos de novo mais uma analogia que aponta mais uma vez para o fato que a igreja do Senhor estará presente durante esses dias de grande tribulação que virá sobre toda a terra, sobre todo o mundo. Lembrando que aqui está falando dos últimos flagelos, está falando de uma ação não só mais sobre 1/4 da terra, não só mais sobre 1/3 da terra, mas agora sobre a totalidade da terra. Nas pragas nós vemos que o coração de Faraó, diz os seus oficiais, endureceram mais e mais, e o mesmo nós vemos aqui, com o coração dos ímpios,
quando do derramar das taças. Né? Em vários momentos nós lemos aqui no capítulo 16 que eles mais blasfemaram contra Deus. Por exemplo, o verso 11 do capítulo 16, vamos ver antes, né? O verso 9 vai dizer: com efeito os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esse flagelo, e nem se arrependeram para dar-lhe glória. O verso 11: e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias, das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. E lá, no verso final, né, do verso 21 do capítulo 16, também desabou do céu sobre os homens grande saravaida, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então, da mesma forma que lá no Egito Deus agia poderosamente e o coração de Faraó continuava duro e endurecendo cada vez mais, nós vemos que aqui também, nesses últimos flagelos, nesse período que antecede o fim, Deus vai derramar da sua ira sobre o mundo, e as pessoas, ao invés de se arrependerem e dar glórias a Deus e buscarem a presença do Senhor, elas vão blasfemar e não vão se arrepender das suas obras más. Então vamos para o capítulo 16, que é aquele que nós lemos, que é o foco do nosso estudo nesta noite. Então vamos lá. Primeira taça, né? O primeiro flagelo, que está aí do verso 1 e 2, foi derramado pelo primeiro anjo e sobre os homens portadores da marca da besta. Veja que a taça aqui é derramada sobre toda a terra. Né? Vamos lembrar aí, ó. Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus, diz o verso 1. O verso 2 diz: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. Né? Então, o foco, como nós já vimos lá naquele slide lá da comparativo entre os selos, trombetas e flagelos ou taças, há uma progressão. Primeiro 1/4 da terra, 1/3 da terra e agora a totalidade da terra. E o alvo dessas taças, segundo o verso 2, já reforçamos, né, é sempre os homens portadores da marca da besta e adoradores da besta, ou seja, os ímpios, aqueles que têm tanto o modo de pensar e o modo de agir de acordo com o padrão mundano. E esses são acometidos de úlceras malignas e perniciosas. Isso está, obviamente, relacionado lá com as pragas do Egito. Se você fizer um comparativo, dando uma olhada lá para Êxodo, desde o capítulo 7 até o capítulo 11, 12, você vai ver aí as pragas, em especial aqui em Êxodo capítulo 9, né, você tem a 5ª praga, e no verso 8, melhor dizendo, capítulo 9, do verso 8 em diante, você tem a 6ª praga, que são as úlceras. Né? O verso 9 e o verso 10 do capítulo 9 vai dizer, então, eles tomaram cinzas de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou para o céu e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. Ok? Então há um paralelo, obviamente que aqui em Apocalipse, mais uma vez eu quero dizer, não aponta para questões necessariamente literais. Aqui fala sobre todas as enfermidades. Mas aí você pode me dizer, pastor, mas os crentes também ficam doentes? Sim, todos nós estamos sujeitos. Se você olhar lá para Romanos, capítulo 8, vai dizer que nós estamos sujeitos a passar por tudo isso. Mas a diferença é que o crente passa pela doença, pela enfermidade, pelas úlceras, né, pelo câncer, ou seja lá, qualquer doença terrível que você possa imaginar, e o seu coração está firmado em Deus. Ele ainda consegue glorificar a Deus. Ele se arrepende dos seus pecados, glorifica a Deus. Agora, o ímpio, ele blasfema, não se arrepende das suas obras. Então, a diferença
é que as doenças sobre o crente o conduz a depender mais de Deus e ele não se revolta contra Deus, mas ele coloca-se em dependência de Deus, em temor a Deus, ciente de que a promessa da vida eterna é muito maior, muito melhor do que qualquer situação aqui. E mesmo que sejamos alvos de situações terríveis de enfermidades, nada e absolutamente ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E nele, em Cristo, nós somos mais que vencedores. Enquanto que essas doenças sobre os ímpios, os adoradores da besta e que possuem a marca da besta, a enfermidade sempre o conduz para a murmuração, para blasfemar, para reclamar e não para o arrependimento para a vida, né? Então, nesse sentido, as enfermidades para os ímpios é um derramar do flagelo de Deus. E para o crente, então, somente uma consequência que estamos todos sujeitos a passar por ela e que geralmente vai me conduzir, inclusive, para mais perto de Deus, né? Porque eu sei que a minha vida pertence ao Senhor e seja lá qual for a situação que eu for passar, Deus é digno da minha adoração. Eu não adoro a Deus por aquilo que Ele faz, mas eu adoro a Deus por aquilo que Ele é. Por isso que a teologia da prosperidade, né, pregada aí para essas igrejas neopentecostais, desses bispos aí, desses que se colocam como apóstolos, que diz que o crente não adoece, ou que o crente não passa por situações diversas, ela acaba conduzindo muito crente, quando a enfermidade bate na porta dele, a blasfemar contra Deus. E aí a apostasia, né? Tem muitos aparentes crentes que, por conta da situação adversa, abrem mão da fé, né? Negam a própria fé, porque não estão preparados por passar pelas situações que são naturais, né? Romanos 8, então, vai dizer que nem a própria morte me separa do amor de Deus. Então, nenhuma enfermidade, nenhuma doença vai abalar a fé do verdadeiro crente. Muito pelo contrário, vai fortalecer. Agora, para o ímpio é sempre alvo na verdade, um gatilho a mais para a sua blasfêmia, para a sua murmuração. Tá bom? Então, essa é a primeira taça, né? Então, sabemos, como eu já disse, todos estamos sujeitos a passar por tribulações, doenças e até mesmo pela morte, mas sobre os ímpios isso é tratado como derramar da primeira taça, do primeiro flagelo. Eu não sei quanto a você, se você já teve alguma experiência nesse sentido, mas geralmente quando você vê um ímpio sendo acometido de qualquer enfermidade, a tendência é justamente essa reclamação, né? Mas por que comigo? Eu não mereço. Tem tanta gente tranqueira aí, pior que eu, né? E a pessoa acaba reclamando. Isso é já um derramar. Agora, essas doenças, que aqui é simbolizada na figura das úlceras malignas e perniciosas, pode ser qualquer tipo de enfermidade que terá caráter global, né? Sobre toda a Terra. O que nós estamos vivendo hoje, irmãos, essa questão da pandemia, né, trazendo morte para muitos, quando recai sobre o mundo de um modo geral e acaba resvalando nos crentes, mas os crentes sabem para onde vão, então está tudo certo. E até serve como um selo, né, como a consequência da ação do diabo sobre os crentes de perseguição. Então funciona como um selo. Mas quando vem sobre toda a terra e alcança os ímpios, e esses ímpios, ao invés de buscar a Deus, adorar a Deus, reclamam, e não só os que são alvos, né? Os que morrem, mas os parentes, né? Quem morreu, morreu, e se é ímpio, vai para o inferno. Essa é a realidade que a Bíblia apresenta. Mas aqueles que ficam, que são ímpios, aí se revoltam contra Deus, blasfemam contra Deus, reclamam de tudo e de todos, e, né, abre a caixa de ferramenta aí para Deus e fala tudo que deve, o que não deve, mais um pouco. Então, todas essas situações servem já para fortalecer a condenação sobre o ímpio, tá certo? Então,
estejamos atentos aí, porque situações globais como essa apontam já para situações que ou geram o início de um ciclo na vida do cumprimento das promessas do Senhor, ou até de condenação sobre os ímpios do mundo todo. Tá bom? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui, deixa eu olhar se tem, como que nós estamos no chat aqui. Chegaram aí mais alguns irmãos, né? Então, aqueles que chegaram depois aí de eu ter anunciado aí, sejam todos bem-vindos. Depois o Giancarlo, Gustavo, nossa irmã Vera, Zé Luiz, por quem nós oramos hoje durante todo esse dia, nossa irmã Heloísa, a Vânia, a Marilene, também o Kleber, o Edilson, a família, a Margarete Grião e família, também a Paulinha e a Eliana Afonso e as crianças lá em Barretos, né? O Samuca que colocou um oizinho aí, uma boa noite para todo mundo. Beleza, então. Entrando, irmãos, na segunda taça, né? Vamos dar uma olhadinha lá. Você vai ver que agora a ideia do mar, né? Então, o capítulo 16, o verso 3, diz: derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia na água. Veja a ideia da totalidade, né? Morreu todo o ser vivente, é uma situação definitiva, obviamente, que eu particularmente defendo as taças ou os flagelos como as últimas, né? Então, porque é assim que o capítulo 15 nos mostra, né? O verso 1 diz, olha, tendo os 7 últimos flagelos. Então, o que nós temos aqui de doenças, de enfermidade que não põe o fim para valer são partes ainda das trombetas. Agora, os flagelos é aquilo que são os últimos flagelos. Então, são as situações que estão preparando a chegada do juízo final, que é descrito aqui como o 7º flagelo, né? E que antecede o juízo final num período de grande tribulação que o próprio Senhor Jesus nos advertiu que viria sobre todo o mundo. Então, é óbvio que nós não vimos nenhuma das taças propriamente ser derramadas. A ideia é que quando alguns desses flagelos, que são semelhantes às trombetas, apontam para ainda as trombetas de Deus, essas manifestações menores da ira de Deus para servir de exortação para que todos se arrependam. Isso não acontece. E aí nós vamos ter um período dos últimos flagelos, que aí então as situações serão terríveis, mas então sobre a terra, sobre o mar, sobre os rios, sobre o ar, e nessa sequência, mas agora de um modo definitivo, tá certo? Então aí vem sobre o mar, e lembrando que a expressão tornar sangue faz um paralelo lá com o Egito, obviamente, né? Mas aqui em Apocalipse, como eu já disse, não necessariamente é literal. Sangue aqui é simplesmente um símbolo de morte. Então refere-se a todas as tragédias e sobre as situações relacionadas agora ao mar que acabam em morte. Então, como já dissemos anteriormente, também existe uma relação, né, dos flagelos com os selos, as trombetas e as taças. A diferença é que no tamanho da aplicação. Os selos vão sendo aplicados, inclusive, sobre os crentes, como fruto da perseguição de Satanás, que atinge 1/4 dos homens. As trombetas são direcionadas mais aos ímpios e pega 1/3 dos homens, e agora as taças ou os flagelos que alcançam a totalidade. Aqui na segunda taça, então, nós vemos uma relação com a segunda trombeta e, ao mesmo tempo, com a segunda praga do Egito, onde as águas se tornaram como sangue, lá em Êxodo, capítulo 7, versos 17 e 18, né, com exceção do mar, e aí por isso a terceira taça também, que fala dos rios e fontes se tornando em sangue, está relacionado com essa mesma praga. Por isso, veja, não é um paralelo idêntico, é apenas
fazendo um paralelo para dizer, ó, da mesma forma que Deus derramou da sua ira sobre o Egito, Deus, antes do juízo final, derramará da sua ira sobre todos os homens ímpios que estiverem vivos. Então, esse paralelo que é importante você compreender, tá bom? Na segunda taça ainda, nós vemos que a terceira taça corresponde mais a essa relação lá das águas se transformando em sangue, né? É assim que é dito aqui no verso 4, mas alguns acreditam que a segunda taça transmita apenas a ideia aí dos grandes acidentes marítimos que ceivam as vidas dos ímpios no percurso da história. Eu, como estou trabalhando aqui com vocês, entendo que os flagelos ou as taças referem-se mais às questões da grande tribulação, às questões dos últimos flagelos, né? E aquilo que aconteceu, o que acontece nos dias de hoje, eu coloco mais na conta das trombetas. William Hendrickson, que é o livro que nós temos acompanhado por conta da metodologia de interpretação do paralelismo progressivo, no livro Mais que Vencedores, ele coloca aqui as taças e flagelos como também algo que pode acontecer durante o tempo. Eu já prefiro colocar isso na conta das trombetas e dos selos, tá certo? E aí, quando for definitivo, que prepara aí a chegada do dia final, então, grande tribulação, o dia do juízo, aí então, certamente nós saberemos que se trata de flagelo. É um negócio absurdo, como nunca se viu na Terra, enquanto o homem habita aqui, tá bom? Vamos lá. Indo para a terceira taça, enquanto nós olhamos aí para a terceira taça, cumprimentar aqui os irmãos que colocaram ainda aqui, o Cezinha chegando, a nossa irmã Nerildo e o Marcos também, e a nossa irmã Gláucia. Que Deus abençoe vocês. Então vamos lá. Terceiro flagelo. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes de águas e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgastes essas coisas. E aí ele vai mostrar o porquê que Deus está aplicando esse juízo aqui, né? Porquanto esses que estão sendo alvo do juízo, eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Também sangue lhes tem dado a beber. E eles são dignos de receber esse juízo. E eu ouvi do altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Essa terceira taça aqui, o terceiro flagelo, mostra então questão dos rios se transformando em sangue, no sentido de que as águas se tornam fonte de morte, né? E o próprio anjo diz, isso aí é justo, por mais terrível, essa sessão faz você lembrar, mas Deus sendo santo, tão maravilhoso, ele vai se irar, ele vai derramar cólera, ele vai derramar flagelos sobre os homens? Vai, porque Deus é justo. E aí, tanto no cântico do capítulo 15, que diz que os caminhos de Deus são justos e verdadeiros, aqui no terceiro flagelo nós temos a repetição. O anjo dizendo, Senhor continua sendo santo, justo, e a aplicação desse flagelo é completamente compreensível, porque eles estão colhendo frutos da perseguição que eles fizeram contra os profetas e contra os santos, desde o Antigo Testamento e Novo Testamento, todos os ímpios que perseguiram a igreja. E aí, no verso 7, se você se lembra muito bem, nós vimos que antes das trombetas, diante do trono, os crentes que já haviam morrido e aqueles que haviam sido martirizados, clamam ao Senhor para que Deus vingue o sangue deles que fora derramado. Até quando, Senhor? E aí Deus diz, espera um pouco. Tem que esperar até o número dos mártires se completar, né? E aí, então,
depois, em resposta a esse clamor da igreja que estava sendo perseguida e maltratada e morta pelos ímpios, Deus então manda as trombetas, né? Como a mostra da sua ira sobre os ímpios. E aqui nós vemos o verso 7, do altar, ouvi do altar que se dizia, as mesmas almas dos crentes que clamaram naquele momento para que Deus viesse aplicar a vingança sobre os ímpios, e que foi dito a eles, olha, espera, agora, nos últimos flagelos, essas mesmas almas dos crentes glorificam a Deus, exaltam a Deus, dizendo, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Aquilo que o Senhor está fazendo é extremamente correto e justo sobre nós. Então, a terceira taça, do verso 4 até o verso 7, vemos que atinge os rios e fontes das águas. Mais uma vez, reforço, isso não significa que é literal, mas é a ideia da morte, de um modo geral, que virá, uma vez que na grande tribulação, então, o negócio vai ficar feio para todo lado. E é como a primeira praga lá do Egito, né, em Êxodo 7, verso 19, e a terceira trombeta. Então, está tudo associado. E para evitar qualquer tipo de comentário sobre a punição divina, né? Para alguém falar, pô, mas como que Deus pode fazer um negócio desse? O próprio anjo que derrama do flagelo sobre as águas diz que Deus é justo em derramar a sua taça em resposta ao derramamento do sangue dos mártires, dos profetas e dos santos. E aí os próprios crentes, né? Que estão diante do altar de Deus, acrescem a sua voz, exaltando a retidão e a justiça de Deus. Se você quiser comparar comigo, o texto que eu citei há pouco é Apocalipse capítulo 6, verso 9, que diz assim, quando ele abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, clamando em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E aí a resposta é que eles repousassem ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos conservos ou dos irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Isso aqui é no momento, então, ainda dos selos, ok? E no capítulo 8, verso de 3 a 5, nós vemos assim, veio outro anjo, ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. Santos, você sabe que é sinônimo de crentes aqui, né? Todos os que creem em Cristo. Sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. O anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e atirou na terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Já vimos que trovões, vozes, relâmpagos e terremotos também é sinônimo de juízo, tá certo? Então, aqui, então, aponta o início das trombetas como a resposta de Deus às orações dos crentes que estavam sendo perseguidos pelos homens e pelo próprio Satanás nas sessões anteriores. Então, veja, tanto os selos como trombetas tratam, né? O selo pede para que Deus venha julgar, as trombetas dizem que Deus, então, lança as trombetas já como indício desse julgamento e dessa ira de Deus sobre os ímpios, e aí nós temos os últimos flagelos que vêm, então, aplicar essa justiça com santidade, retidão e de modo santo e justo de Deus sobre os ímpios nesse flagelo, no terceiro flagelo. Então, a situação fica catastrófica, né? Muita morte, que agora é a totalidade, e
E tanto os anjos quanto aqueles que estão diante do altar reconhecem que isto é uma demonstração santa e justa da parte do Senhor Todo-Poderoso e que os seus juízos são verdadeiros e justos, da mesma forma que o cântico também vai chamar a atenção lá no verso de número 3. Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, né? Porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos, é assim que termina o cântico. Tudo bem? Então, assim nós vemos reforçar aí terceiro flagelo, a terceira taça. Indo já para a quarta, né? Se você tiver alguma questão aí, é só colocar no chat, tá bom? Vamos lá, verso 8. 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, que lhe foi dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Aqui nós temos uma taça que não tem nenhuma semelhança nem com pragas, nem com selos, nem com trombetas, né? Que aponta aqui sobre a questão do sol, do calor e do intenso calor, mas que nos indica também que a aplicação desses flagelos, desses últimos flagelos, não somente será maior em intensidade a todos os selos, trombetas ou pragas que já aconteceram na história da humanidade, mas ainda trará situações novas, que nenhuma praga se assemelha, que nenhum selo tratou e que nenhuma trombeta tratou, tá certo? Então são situações que apontam aí para o sentido não apenas do aumento da intensidade com esses flagelos, mas também com o tipos, né, de flagelos, de pragas, de trombetas, que esses flagelos vão trazer, diferente de tudo aquilo que nós já vimos, e que vão conduzir os homens a blasfemarem contra Deus. Aqui nós vemos, no caso, o sol sendo potencializado em seu calor, gerando blasfêmias e murmurações, ok? Fazendo mais uma vez, você que talvez chegou agora, o Dr. Hendrickson apresenta que os flagelos podem acontecer em algum determinado momento. Eu diferencio a minha interpretação no sentido de que os flagelos, eles são os últimos flagelos, eles antecedem o dia do juízo e, portanto, refere-se ao período que é chamado na Bíblia de grande tribulação. Nós ainda não passamos por nenhum flagelo, porque os flagelos são os últimos. É quando a ira de Deus é manifestada já de um modo definitivo, e preparando o mundo para a chegada do dia do juízo, né? Consequentemente, a volta de Jesus e o arrebatamento, como nós já estudamos em outro momento. Tá certo? E aí, então, são demonstrações dessa ira de Deus justa, santa. Os homens, ao invés de se arrependerem, eles blasfemam o nome de Deus e não se arrependem para dar glórias ao nome do santo e justo Senhor, como nós vemos aqui no verso de número 9. Então, uma situação que é importante dizer é que quando esses flagelos começarem de uma maneira que nós teremos certeza que são os flagelos, porque é algo grandioso, esses homens eles começam a blasfemar contra o nome de Deus, não se arrependem, e se levantam ainda mais contra a igreja, né? A perseguição da igreja acaba sendo maior. Por isso, esses dias seriam também dias difíceis para a própria igreja, e por isso Jesus diz que durante o período da grande tribulação os dias seriam abreviados por conta dos crentes, por conta dos eleitos. Tá bom? Isso é importante ter em mente para você entender aqui depois o sexto flagelo. Então vamos lá. A única semelhança aqui desse quarto flagelo é que o coração do homem se torna cada vez mais duro, independente do juízo divino, como o coração de Faraó também ficou quando do derramar
pragas, ok? E como nós já falamos no início, né, o verso 9, depois o verso 11, depois ainda o verso 21 reforça a ideia de que os flagelos vêm, o juízo de Deus vem e os homens continuam blasfemando cada vez mais sobre eles, tá certo? O seu Dimas aí fazendo uma participação é justamente isso. É o mesmo princípio das enfermidades, né, seu Dimas, como nós falamos lá. O crente está sujeito a passar por enfermidade? Sim, só que quando a enfermidade vem na vida do crente, ele está tão seguro nas promessas de Deus que ele continua vivendo apesar da enfermidade, apesar da pior enfermidade que possa vir sobre ele, e ele continua louvando e adorando ao Senhor até o final da sua vida por conta das promessas. Enquanto que o ímpio ele vai blasfemar, vai murmurar, vai reclamar, vai procurar outros deuses, vai atrás de simpatia, vai atrás de cirurgia espiritual, vai atrás de profeta picareta. O ímpio é isso, mas o crente não, ele confia em Deus até na situação adversa. E aqui no caso da quarta taça, o sol esquentando, né, como o senhor colocou, e o mesmo sol que amolece a manteiga endurece o barro, é justamente o que acontece. O crente ele vai passar por esse momento de dificuldade, mas ele sabe que Deus está no controle de tudo, e o seu coração ainda continua prostrado e derramado na presença do Senhor, enquanto que os ímpios vão endurecer. Obrigado aí pela participação. Vamos lá, quinta taça então, irmãos. Verso 10 e 11. Derramou esse quinto é o quinto anjo, né? A sua taça sobre o trono da besta, cujo reino tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Ok? Então, aqui em relação ao quinto flagelo, veja que o anjo derrama do flagelo sobre o trono da besta, lembrando que a besta simboliza o governo e a falsa religião. Então são situações que trazem juízo sobre os governos, sobre os sistemas, sobre as falsas religiões. Só que depois nos é dito que os homens remordiam a língua por causa da dor que sentia, por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Então, veja que há uma mistura aqui nesse flagelo, não só no sentido de tornar em trevas todo o sistema econômico, governamental, filosófico e religioso pautado no dragão, né, pautado em Satanás, os falsos, como também gerando dor pela angústia e úlceras. Então, nessa quinta taça da ira, o reino se tornou em trevas. E essa expressão, o reino se tornou em trevas, faz um paralelo lá com Êxodo, capítulo 10, 22, a oitava praga, que é as trevas sobre o Egito, tá certo? É lógico que aqui em Apocalipse, como eu disse, não necessariamente se transforma isso em num sinal literal, ok? Ou numa realidade literal. Porém, aponta para o fato de que Deus também vai derramar flagelos ou da sua justiça sobre os reinos, sobre as falsas religiões e trazendo aí tragédias ou castigos sobre esses. Refere-se à queda aqui então de governos anticristãos, gerando aí tormenta aos homens que inclusive adoecem. Reforçando aquela minha ideia, é lógico que vai chegar no momento da grande tribulação que esse tormento sobre as nações será algo assim absurdo. Hoje nós vemos algumas crises que pegam aí determinados grupos, né? Mas nós veremos uma tormenta geral sobre todos os governos anticristãos e sobre as falsas religiões. Exemplos na história que o Dr. Hendrickson diz, por exemplo, a queda de Roma, a queda de governos, de ditaduras,
serve de exemplo do derramar da quinta taça. Mas isso eu tenho mais como a própria ação, né, de Deus aí, removendo o rei, estabelecendo o rei, segundo a sua premissa, e que sim, a quinta taça, o último flagelo, vai colocar no chão todo esse sistema governamental. Irmãos. Imagine aí todas essas calamidades acontecendo, todos esses flagelos sendo derramados no mundo todo, que toda a postura de civilização, de sociabilização, isso vai deixar de existir. Nós já tivemos alguns requisitos disso, né, nessa pandemia, em determinados momentos, simplesmente porque estava em pandemia, já aconteceram saques, né, empresas foram saqueadas, lojas foram invadidas. Se você se lembra, há um tempo atrás, lá no estado do Espírito Santo, né, houve uma greve lá, a polícia não estava mais atuando, e uma semaninha lá virou um caos. Então imagine agora todas as maiores calamidades acontecendo sobre o mundo, que o governo vai virar em trevas, ou seja, não vai haver nenhuma ordem, não vai ter nenhuma situação aí que possa sustentar esse terror. E aí vão gerar grandes angústias, vão gerar grandes úlceras. Imagine você, de repente, viver numa barbárie novamente, as pessoas invadindo tudo, as pessoas não respeitando lei nenhuma, uma desordem civil em todo o mundo, porque as calamidades estão grandes, a economia definhou, os recursos financeiros já não fazem diferença nenhuma, e aí então imagina a angústia que isso vai produzir e a situação terrível que isso vai produzir, né? E é isso que vai, inclusive, de certa forma, preparar o ambiente para o sexto flagelo, né? Que é as nações se unindo para combater a igreja, para combater o povo de Deus. Então, a situação é tão terrível que não tem outra forma deles agirem senão se levantando contra a igreja do Senhor. Tudo bem? Mas cito aqui no slide aquilo que o reverendo William Hendricks e o Dr. Hendricks colocam no seu livro, porque ele acha que os flagelos também são apontados durante essa dispensação, desde a primeira vinda, a segunda vinda, que é o que trata o período do Apocalipse. Eu, particularmente, entendo que, por se tratar dos últimos flagelos, essa é uma situação definitiva que vai acontecer na grande tribulação. Tá joia? Vamos lá que o Edilson tem uma pergunta aqui. Eu penso que, de acordo com Apocalipse 6:9, vamos dar uma olhada aqui, Edilson. Apocalipse 6:9, que é do quinto selo, né? Daqueles mortos, não estarão aguardando o julgamento final, e nem sofrendo os flagelos, pois estarão na igreja invisível. É isso? Perfeito. Esses aqui que estão já diante do altar do Senhor e que pede para Deus vingar, já são aqueles que já foram perseguidos e mortos, são os crentes em Cristo que já estão aguardando o dia final. Quando Jesus voltar, né, virão na companhia do Senhor, terão seus corpos ressuscitados, nós, se estivermos vivos, seremos transformados, seremos arrebatados, e aí o juízo final, obviamente, e o estabelecimento do estado final, novo céu e nova terra. Então, o que você colocou aí, Edilson, está exatamente de acordo com a sequência e a revelação aqui. Os mortos que estão aqui clamando para que Deus vingue e julgue o sangue derramado são os crentes que já morreram, e logo eles estão somente aguardando o juízo final e não vão passar nem pela grande tribulação, nem pelos flagelos, porque já estão na igreja invisível ou gloriosa, como você já mencionou. Beleza? Obrigado também aí pela participação. Voltando aqui para Apocalipse 16, o quinto flagelo, nós vemos que, mais uma vez, os homens blasfemam, né, e não se arrepende, reconhecendo que Deus é o Senhor sobre todos.
Então, os flagelos vão sendo aplicados e o coração dos homens vão endurecendo cada vez mais. Desse modo, nós chegamos então aqui na sexta taça, no sexto flagelo. Estamos caminhando aí, creio que hoje nós já vamos finalizar essa sessão, vamos ver. Eu tenho ainda alguns slides, mas vamos lá, vamos caminhando aqui. Então, já lemos, e aí no derramar o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Mais uma vez aqui, isso não necessariamente é literal, apesar que nós temos visto, não sei se você já viu alguma reportagem, o rio Eufrates está de fato secando, né? Porque os países que ele corta estão, não vou lembrar agora se é Jordânia, Turquia, né? Iraque, não sei qual deles, está fazendo os canais, exemplo aqui do canal de São Francisco, e aí eles estão distribuindo as águas do rio Eufrates para a questão dos seus países, e aí, quando chega perto de Israel, o Eufrates está praticamente secando. Então, apesar de termos esse dado contemporâneo, que se aproxima aqui da literalidade do verso, eu ainda acredito que a ideia não é a questão literal, né? Mas sim simbólica, porque o rio Eufrates é um rio que está presente desde Gênesis, e ali à margem, né, do rio Eufrates é que você tem os grandes problemas relacionados à humanidade, né? A Babilônia, a Síria, todos eles estão aqui relacionados ao rio Eufrates, que de certa forma aponta para o mundo ímpio, o mundo descrente, o mundo dos ímpios, dos perversos. Então, quando diz que é derramado sobre o grande rio Eufrates, é derramado sobre o mundo ímpio, e para que esses reis, então, uma vez vendo o trono se tornando em trevas, começam a se unir e sob influência, verso 13, da boca do dragão, do ensinamento do dragão, da boca da própria besta e da boca do falso profeta, né? Sobre a influência desses três espíritos, e lembrando que em João, espírito é ensino, né? Quando você, lá na primeira carta de João, é dito para você julgar os espíritos, né? Lembra disso? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. Aqui em 1 João, capítulo 4, diz assim: Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai o espírito se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então, espíritos aqui refere-se a ensinamento, a conselho. Então, quando ele manda aqui na 1 João, capítulo 4, verso 1, você provar o espírito, não é igual acontece aí na igreja neopentecostal, que o pastor fica lá. Qual que é o seu nome? Falando para a pessoa endemoniada, né? Para o espírito. Meu amigo, o diabo é o pai da mentira. Você fazendo entrevista com o diabo, você não pode esperar grande coisa, não é verdade? Não é isso que está dizendo provar. E tem muita gente na igreja que acha que provar é espírito é quando alguém cai endemoniado lá, você tem que fazer questionamentos para ver se eles confessam que Jesus veio em carne. É lógico que o diabo vai falar que Jesus veio em carne, ele sabe disso, né? Aqui, todo que não confessa que Jesus veio em carne é um ensinamento que nega a encarnação e a divindade de Cristo. Então, se tratando de espírito, refere-se a ensinamento, tá bom? Então, voltando aqui para Apocalipse, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, são falsos profetas, são falsos mestres, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, os flagelos vêm sobre o trono da besta, sobre os reinos, tornando em trevas, gerando confusão, angústia, tal. Então, o próprio Satanás, a besta do mar e a besta da terra se unem para trazer um ensinamento para que todos se juntem contra quem? Um inimigo em comum, que é aqueles que não blasfemam, que é aqueles que glorificam a Deus, ou seja, que é a igreja. Então eles se reúnem para perseguir
a igreja de uma maneira definitiva. Eles vêm para uma grande batalha que, como diz o verso 14 aí, os reis do mundo inteiro, Eufrates representa o mundo ímpio, e não só necessariamente os que do Oriente, né, os do lado do nascimento do sol. Aqui é simplesmente um símbolo, não literal, mas é do mundo inteiro. Essas pessoas então se unem para combater a igreja do Senhor. E é por isso que a igreja estará presente na grande tribulação, e o verso 15 é uma palavra para essa igreja que vai ser alvo dessa perseguição. Jesus falou, fica firme aí, continua vigilante, continue em santidade, andando vestidinho aí, para que não ande nu, ou seja, para que não suje as tuas vestes, permaneça fiel e vigilante, que eu venho sem demora. Quando, então, chegar nesse momento que o mundo inteiro se levanta contra aqueles que testemunham contra Deus, que exaltam a Deus e que diz, o que está acontecendo é justo, o derramar aí desses flagelos, tudo é justo, porque o caminho do Senhor são justos e verdadeiros, essas pessoas vão se levantar contra a igreja. E aí, então, é o momento que antecede a volta de Jesus, né? Que antecede o dia final. Tá certo? Então, vou dar uma paradinha aqui. A Vera fez uma pergunta. Pastor, é verdade que o Papa vai querer a união de todas as igrejas? Como alguém que está servindo a besta da terra, obviamente, porque todo engano vai conduzir as pessoas para longe de Deus. E hoje que as pessoas têm pregado é isso, a unidade, né, o ecumenismo. Então, o próprio Satanás vai usar isso como erro, como modo de continuar enganando as pessoas. E aí o que vai acontecer? Imagine você, todo mundo se reunindo para uma só religião em torno do amor. O amor às minorias, onde você tolera a prática pecaminosa e a prática idólatra, a prática ocultista de todas as religiões, ok? E aí a gente se levanta como uma igreja pequenininha e diz assim, não, isso não é de Deus. Ou como o César acabou de colocar aqui, ecumenismo, isso é diabólico. Aí você fala isso e fala, vocês estão tão doidos. E aí todo mundo se levanta contra você. Fala, esses caras são fanáticos. Então é esse o cenário que está sendo preparado para que então todo mundo se levante contra a verdadeira igreja. Então, vamos lá, do verso 12 ao verso 16, eles se ajuntam num lugar que em hebraico se chama Armagedon, ok? Que você vai ver depois, de um modo mais claro, Apocalipse capítulo 19, né, nas sessões da frente, lembrando que aqui são paralelos, não é cronológico, Apocalipse 19, do verso 11 em diante, vai falar também dessa batalha. Apocalipse capítulo 20, verso 7, também vai falar dessa batalha, tá certo? Então, as sessões da frente vai trazer melhor entendimento sobre essa batalha do Armagedon. Mas o que significa isso? Mas vamos lá, vamos caminhar. Então, essa taça aqui, a sexta taça, desencadeia o chamado Armagedon, que é a batalha final. Mesmo porque no verso 15 diz que Jesus vem. Por conta dessa batalha, Jesus vem e aí vence todos os seus inimigos. As sessões mais para frente, que vai dar a ênfase que nós precisamos aqui para entender a última batalha. Então Jesus vem com o sopro da sua boca, define tudo e acaba com tudo. Tá certo? Que a sétima flagelo vai dizer, está feito, terminou. É o juízo final, a instalação do estado final, novo céu, nova terra. Então, Armagedon é um símbolo de uma batalha onde o povo de Deus está sendo praticamente massacrado e Deus vem para nos socorrer. Para você entender sobre a batalha final do Armagedon, você precisa dar uma olhadinha lá no Antigo Testamento. E eu convido você a fazer isso comigo, né, lá no livro de Juízes. Vamos lá comigo? Então, lá no Antigo Testamento, lembrando que Apocalipse simbólico e os símbolos, quando não são esclarecidos no próprio Apocalipse, a chave para a interpretação desses símbolos está
justamente na própria palavra de Deus, né? Como os espíritos ali. Saiu 3 espíritos. Que espírito? Vamos ver espírito lá? Não, espírito, segundo João, o próprio João, na sua carta, é o ensinamento que vem dos falsos profetas. E aí você vai provar os espíritos para ver se eles confessam que Jesus veio em carne ou não. Ou seja, que o ensinamento dele está de acordo com a verdade ou não. Tá bom? Só um exemplo aqui. Então vamos lá. Juízes capítulo 4 e 5. Nós vamos ver aí a servidão sobre Jabim, rei de Canaã. Você vê Baraque, né, como juiz, e Débora, tá certo? E aí você vê Jael matando Cícera, né? E aí vamos para não ler todo o capítulo, né, para que você possa, depois o cântico de Débora no capítulo 5, que de certa forma resume tudo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro, vamos lá, verso 8 do capítulo 5. Né? Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas, não se via escudo nem lança, entre 40.000 em Israel. Veja, então Israel não tinha arma nenhuma, não tinha proteção nenhuma, quando a guerra já estava às portas. Essa guerra que é aqui então descrita como essa ideia, essa batalha, né, que faz menção ao Armagedon, tá certo? Outro texto aí, o verso 20 aqui do capítulo 5, que acontece? Então Israel não está preparado para essa batalha, mas o verso 20 no canto de Débora diz assim: desde os céus pelejaram as estrelas contra Cícera, ou Císera, do jeito que você quer. Desde a sua órbita o fizeram. Ou seja, os céus intervêm na batalha e preparam todas as coisas para que o povo de Israel vença essa batalha. Então, a batalha que fica conhecida na história como essa, né, do Armagedon, aponta para o fato de que o Senhor derrotou os inimigos de Deus. O Senhor se levantou para preservar aí o seu povo, mesmo quando o seu povo não tinha condições suficientes para se proteger e para se defender. Então depois, se você quiser, dá uma estudada aí no capítulo 4 e no capítulo 5, né? Veja aí, por exemplo, o verso 15. Vou ler aqui a partir do 12, só para você entender o negócio, né? Anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Harosete Ragoim para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Císera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. Veja, o poder bélico era muito distinto, né? E o verso 15 diz: e o Senhor derrotou a Císera e todos os seus carros e todos os seus exércitos a fio de espada diante de Baraque. Císera saltou do carro e fugiu a pé, mas Baraque perseguiu os carros do exército até Harosete Ragoim, e todo o exército de Císera caiu ao fio da espada, sem escapar nenhum sequer. Então, veja, essa batalha simboliza uma ação sobrenatural de Deus, dando a vitória para o seu povo, que não tinha, segundo o cântico aqui de Débora, não tinha nem espada, não tinha nem lança, não tinha nem escudo, né, em todo Israel. Então, Armagedon é símbolo da ação de Deus em vencer uma batalha impossível de ser vencida.
todo mundo se levanta para perseguir a igreja, e aí vem o Senhor como ladrão. Jesus vem para defender a sua igreja, e como vai dizer nas sessões sequentes aqui de Apocalipse, com o sopro da boca, né, Jesus então vence todos os seus inimigos, né, nessa batalha final, onde Satanás seduziu as nações, e aí Gog e Magog veio para pelejar. Você vai fazer, estudando lá em Juízes, estudando Jeremias, você vai ver que Armagedon, portanto, se torna um símbolo de uma batalha onde o povo de Deus não tem a menor condição bélica de se proteger e de vencer, e que miraculosamente Deus age e traz a vitória. Então é só isso que significa. Então o povo, os reis da terra se reúnem contra a igreja, mas Deus vem libertá-lo. Quando o povo de Deus, portanto, é minoria, está acuado pelo inimigo, né, o ímpio prospera, né, e não há meios humanos para reverter a opressão. E aí então Deus vem lutar pelos seus. É isso que simboliza esse lugar que se chama Armagedon, ou a Batalha do Armagedon, como você certamente já ouviu. Então, citando inclusive o Dr. Hendricks, ele diz: Armagedon é o símbolo de todas as batalhas nas quais, quando a necessidade é grande e os crentes são oprimidos, o Senhor manifesta e vence o inimigo, libertando definitivamente o seu povo. É óbvio que existiram várias situações de batalhas que simbolizam isso, né? Hendricks vai citar essa questão aqui do livro de Juízes, vai citar a história dos Macabeus, né? Que um grupo pequenininho lá dos Macabeus acabam vencendo o Império grego-macedônio, né? Restabelecendo lá o culto e a adoração ao Senhor, que é lembrado na festa das luzes, né, do Hanukkah ou Chanukah, tá certo? E também, talvez, guerras mais recentes do povo de Israel, né? Se você se lembra da Guerra dos 6 Dias, onde Deus permite Israel reassumir parte do controle de Jerusalém, os exércitos muçulmanos, árabes, eram muito maiores. O poder bélico desses caras era imensamente maior, e em 6 dias Deus dá a vitória para o povo de Israel, um povo particularmente recém, né, reorganizado em nação. Então são essas batalhas do povo de Israel e dos crentes de um modo geral, onde a perseguição é tamanha, você não tem condições de vencer, e de modo sobrenatural Deus age para libertar. Então o 6º flagelo vai dar a abertura para essa grande perseguição, onde através dos ensinos do dragão, do falso profeta e do anticristo, as nações se unirão para combater a igreja, e aí miraculosamente o Senhor Jesus vem e vence. É a última batalha, a batalha final, e vence de modo definitivo. E aí vamos para o 7º flagelo, que é o indicativo do juízo final e, consequentemente, da inauguração do estado final, novo céu e nova terra. Então vamos lá. Ainda falando da 6ª taça, a postura de considerar o Armagedon apenas como ensinamento sobre as batalhas, ou focá-la apenas como um evento espiritual, não deve ser a única possibilidade, né? É isso que Hendricks vai trabalhar. Por outro lado, existe uma tentativa de interpretar Armagedon aplicando as nações e atos na história recente. Como fala do Eufrates, das nações que vêm do lado do nascimento do sol, as interpretações geralmente querem, como são, tende a seguir aqui Apocalipse na perspectiva literal. Então, como cita lá Gog, Magog e tal, então eles interpretam dando o nome, vai ser a Rússia, né? Porque príncipe de Gog refere-se a esse povo dentro do tronco étnico lá
de Gênesis 10, que fala dos descendentes de Noé. E aí, então, há todo um processo, você provavelmente já ouviu falar disso, que são nações que virão combater especificamente Israel. E aí, então, isso a igreja já não estará mais aqui. Jesus, então, voltaria e estabeleceria, depois de vencer essa batalha, o seu reino de 1000 anos. Na verdade, na sequência de estudo aqui de Apocalipse, nós não temos essa cronologia. Na verdade, isso é um esforço aí para tentar fazer dessa forma, mas não é assim que nós vemos, principalmente trabalhando com as sessões paralelas que nós temos apresentado, referendado e reforçado aqui com vocês, e provado por A mais B, que esse é o melhor modo de interpretar Apocalipse, tá certo? Então, obviamente que tem coisas que vão ser literais, outras não. A volta de Jesus é literal, né? E então nós precisamos encontrar aí um equilíbrio que harmonize então a Bíblia como um todo. Então, nesse sentido, alguns detalhes da profecia precisam ser levados em consideração. O grande rio Eufrates, como eu já disse, para a maioria refere-se ao mundo ímpio, a Síria, a Babilônia, as águas aqui dos povos. Se você comparar capítulo 17, né, o verso 15, da interpretação aqui do capítulo 17, vai dizer: falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, quando fala, no verso 12 do capítulo 16, derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, as águas aqui são povos, né? Mares, águas em Apocalipse refere-se então à multidão, às nações e tudo mais. Por isso que a besta do mar é a besta dos povos, do governo, das nações. Tá certo? Você pode comparar isso lá com Jeremias 46 também, versos 7 a 10. Além disso, enquanto que o contexto, o grande rio Eufrates, refere-se a um obstáculo natural para impedir o avanço dos ímpios sobre Israel, essa proteção vai secar. Então é a ideia de que o povo de Deus, porque agora, nesse período da primeira vinda de Jesus até a sua volta, a igreja, o povo de Deus, somos todos nós, igreja e os judeus messiânicos, né? Aqueles que creem em Cristo. Então, o foco da história agora não é a nação sozinha de Israel, mas toda a igreja do Senhor. Um outro comentarista, né, Hengenberger, vai dizer: o Eufrates foi mencionado aqui apenas no que se refere ao impedimento que representa a marcha do poder ímpio do mundo na direção da Terra Santa, né? Mas nós vamos além e vimos que Eufrates aqui aponta para a ideia das nações ímpias de um modo geral. Reis que vêm do lado do nascimento do sol, ou nações, reinos do Oriente, né? Vem para a peleja. O verso 14 diz que debaixo dos sinais do dragão, que nós sabemos que é Satanás, da besta e do falso profeta, então nós temos aí os ensinamentos que conduzem esses reis para se unirem e se dirigirem para a peleja contra o povo de Deus. Então existe uma relação aqui com Apocalipse capítulo 20, verso 8. Dê uma olhadinha lá, Apocalipse capítulo 20, verso 8, né? Vou ler o 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, aqui nós vamos ver depois que esses 1000 anos refere-se ao período que Satanás foi preso para não mais seduzir as nações, que é um pouquinho antes do término dos 1260 dias, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Lembra? Sessões paralelas progressivas. Capítulo 16 diz que o dragão, a boca do dragão, junto com a besta que serve o dragão, junto com o falso profeta que serve o dragão, vão arrebanhar os reis do mundo inteiro, né? E aqui, mais uma vez, ele fala, seduzir as nações dos 4 cantos da terra. E aí ele cita Gog e Magog, como ele cita aqui Armagedon, para referir-se a povos ímpios, tá certo? Então esse é o paralelo, simplesmente, que é apontado aqui. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre Gog e Magog, você vai ter que ir lá para Gênesis, capítulo 10,
que é uma das etnias lá da descendente de Noé, e Ezequiel 38. Quando a gente for tratar aqui da seção do capítulo 20, aí nós vamos gastar um tempinho a mais aqui para interpretar aqui Gog e Magog. Por enquanto, refere-se ao mundo ímpio, da mesma forma que Eufrates, tá bom? Então, esse mundo ímpio está debaixo da ação de Satanás com o dragão, com as ações governamentais, a besta, e com o apoio religioso, o falso profeta. Então, aquilo que a Vera colocou aqui faz tudo sentido. Você não pode esquecer, irmãos, que Satanás, os seus 3 aliados trabalham juntos, né? A questão do governo, a questão da falsa religião e do sistema mundo, a Babilônia, que a gente vai estudar na próxima sessão, ou nas próximas sessões, tudo isso estão trabalhando junto para perseguir a igreja do Senhor. Isso nós já estamos vivendo. Esses 3 espíritos malignos agem sobre os reis do mundo ímpio através dos ensinos, filosofias, né? Então, veja, espírito relacionado lá com João é ensino, né? É filosofia, é um modo de pensar, e o sistema, né, de influenciar. E aqui Hendricks, inclusive, coloca empresas satânicas, manipulações publicitárias, manipulação de massa, e todas a ação ou tipo de atuação maligna que conduz os descrentes a ter um pensamento contrário àqueles que defendem a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, ou seja, a verdade. A cada dia vai ficar mais difícil você confessar publicamente a sua fé em Jesus. As pessoas falam, mas ainda mais a verdadeira igreja. Você pode falar de Cristo na perspectiva da besta da terra, né? Que se aparenta como cordeiro, mas o ensino é do dragão. Mas quando você assume um compromisso verdadeiro, você fala, você é protestante ainda? Você é da igreja reformada ainda? Nossa, vira-se disso, você está louco, você está voltando lá para 1516, 17, para com isso. Você ainda acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Você acredita que Jesus ainda é o Salvador? Você acredita ainda que homossexualismo é pecado? Para com isso. Você acredita que vai ter juízo final? Que tem inferno? Quer dizer, cada dia mais vai ficar difícil, porque através desses 3 espíritos malignos está acontecendo uma manipulação de massa, tanto na questão governamental, na questão filosófica, na questão do ensino da religião, para que as pessoas então desprezem tudo aquilo que é verdade. E quem assumir um compromisso com a verdade, vai ficar no caminho dessa turma e eles vão se reunir para vir com tudo, né? E aí a esperança é que o Senhor virá, como aconteceu lá no lugar chamado Armagedon, onde Deus sobrenaturalmente liberta o seu povo, mesmo quando ele não tinha condições de se proteger, de se cuidar. Tudo bem até aqui? Então, caminhando aí para o final, irmãos, ainda Armagedon é para trazer à memória que o povo de Deus, sendo minoria, estando acuado e com o fim praticamente determinado pelos reis do mundo, ele vencerá com a atuação do próprio Jesus, que nas sessões para frente vai vir para combater e com o sopro da sua boca vencer aquele que se levantou contra Deus e o seu povo. Isso vai ficar de um modo mais claro em Apocalipse 19, do verso 11 até o verso 16. Tá bom? Um parêntese aqui, apresentado no verso 15, né, que nós já chamamos a sua atenção, onde Cristo traz uma palavra para essa igreja, que está acuada, sendo perseguida e que sem nenhuma perspectiva de vitória. Ele fala, eu vou vir como ladrão, eu venho de repente, eu venho justamente para resgatar e vencer, né, vencer essa guerra. Simplesmente continue vigilante, continue fiel, continue santo, continue agindo de uma maneira a seguir a verdade. É isso que Deus espera dos verdadeiros crentes, que nós continuamos vigiando
e guardando as nossas vestes de modo que elas estejam limpas, ou seja, santas, com fidelidade, com temor, e aí então seremos resgatados por Jesus, né? E aí que Jesus venha logo, Maranata, né? Essa é a ideia, vem logo Senhor, tá certo? E para terminar, irmãos, nós temos aí alguns minutinhos ainda. O finalzinho aqui, do verso 17 até o verso 21, trata do sétimo flagelo, que nada mais é que a descrição do juízo final. Por isso que o verso 17 diz: então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, que também é algo que não tem paralelo nenhum, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: está consumado, feito está. Então é o final, e aí você tem a aplicação do juízo, e aí você tem alguns símbolos que mostram que é um juízo que vai vir para destruir tudo, tá certo? Antes de entrar aqui, esse é o nosso último slide. A Heloísa fez uma pergunta: o que é Maranata? Maranata é um termo que apresenta, tanto do aramaico, a ideia do que é um pedido de que o Senhor venha logo. Lá no final do capítulo 22, né, é dito: aquele que dá o testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, é uma expressão que dentro da igreja aí nós utilizamos para demonstrar o clamor da igreja para: Senhor, venha logo, volte logo, que o retorno de Jesus seja realizado, né? Então, Maranata simboliza isso aí, tá bom, Heloísa? A Glaucia também: pastor, eu não entendi o que significa espíritos semelhantes às rãs. Aqui talvez, Glaucia, lembre-se que há um paralelo entre flagelo e pragas. E uma das pragas era justamente as rãs, né? Os sapos lá do Egito, que trouxe um tormento terrível lá. Então talvez seja simplesmente um paralelo para apontar que aqui estamos falando ainda de ira sobre o ímpio, da mesma forma que tinha lá, e como também pode ser que esses espíritos imundos semelhantes a rãs aponta para a figura do animal mesmo, repugnante, nojento, que aponta para que os ensinamentos desses espíritos estão de acordo com as mesmas coisas que foram vistas lá no Egito, né? Ao invés de eles se arrependerem e crerem em Deus, mesmo lá com todas as pragas e mesmo lá no meio de toda aquela imundícia causada pelas rãs, eles se permaneciam ali soberbos, donos de si, como donos da verdade, como sendo senhores da situação, desprezando a Deus, desprezando Moisés como seu mensageiro e desprezando a palavra do Senhor. Então, essas rãs aqui referem-se a essa ideia de que o ensino que vem desses espíritos, né, são algo repugnantes, que para aqueles que conhecem a verdade de Deus é algo que é algo completamente contrário. Se não me engano, o Hendricks vai usar justamente isso, né, no livro Mais Que Vencedores, que essa semelhança à rã aponta para o fato de que esses três espíritos, que são os ensinos que vêm do dragão, do profeta, do falso profeta e da besta, são ensinos repugnantes, asquerosos, como a figura da rã, e provavelmente seja isso, e fazendo também uma conexão com as pragas, que a postura dos egípcios diante, mesmo recebendo todas aquelas pragas, aquela ira de Deus sobre a vida deles, os caras permaneciam uma postura de não se arrepender e de soberba. Tá bom? Finalizando aí, irmãos. Então, a sétima taça, o sétimo flagelo, começa dizendo: está consumado, acabou. Portanto, esse flagelo aponta para o fato da chegada do juízo de Deus, do dia do juízo final, o juízo final. Então, por isso que os outros flagelos eu coloco na conta do período da grande tribulação, porque a grande tribulação é o que vai preparar a chegada do juízo final. Então, a destruição e aplicação da ira de Deus sobre os adoradores, dos aliados do dragão, né?
Deus vai derramar aí o cálice do vinho do furor da sua ira. Essa expressão também é repetida aqui no capítulo 19, né? No verso 15, quando fala da vitória de Jesus, que diz: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, refere-se à expressão de que Jesus vem, vence os inimigos e pisa o cálice do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso, ou seja, aplica o juízo final. Aqui a Babilônia, que representa também todo o império dos aliados do dragão, é destruída, né? Então, a ideia é que é o juízo final, e aí acaba todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados, o céu desabou sobre os homens, e aí vem um peso sobre eles, né? A figura aqui é dessas pedras da saraivada com cerca de um talento pesava entre 50 e 60 quilos, então um saco de cimento caindo na cabeça de cada um, imagina uma chuva de granizo aí, uma saraivada com pedras do tamanho de um saco de cimento caindo sobre a cabeça dos ímpios, né? Então isso é um símbolo do juízo de Deus sobre os homens. Então o juízo vem sobre todos, e não há lugar de arrependimento. Pelo contrário, os homens ainda blasfemam. Então, vem todo esse juízo, e o final do verso 21 diz: os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. E aí a gente fecha, portanto, aí essa quinta sessão, o capítulo 15 e 16, que trata, na minha perspectiva, grande tribulação e juízo final, mostrando que haverá os últimos flagelos que virão de modo terrível sobre o mundo e que conduzirá os homens, os ímpios, a blasfemarem contra Deus, a se unirem para perseguir a igreja que viverá esse período aí da grande tribulação. Mas quando o negócio ficar feio o suficiente, então o Senhor Jesus vem como ladrão e livra aqueles que permaneceram fiéis e que permaneceram vigilantes e preparados para esse momento. Tá bom?